Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Já que você já está com a Bíblia, com a palavra de Deus, abre comigo no livro de Marcos, do capítulo 8, no versículo 27. Marcos capítulo 8, versículo 27. Em nome de Jesus. Quem achou, já diga graças a Deus. Achou, já vai ficando de pé, porque é a palavra de Deus. Nós temos que ter temor na palavra dele. Diz assim, Marcos capítulo 8, do versículo 27, diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista. E outros, Elias. Mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas se vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Vamos orar a Deus e pedir a sabedoria da palavra. Fala para Deus falar forte no teu coração. Se precisa de alguma coisa, fala: essa noite eu quero ter um encontro com o Senhor. Vamos orar. Em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo venha neste momento a falar com cada um do teu povo, Senhor. Desenvolva, meu Pai, essa mensagem, meu Deus, que a gente possa entender o profundo dessa mensagem. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, que mesmo estando aqui, meu Pai, que o Senhor também possa mandar anjos lá na casa de cada uma dessas pessoas. Abençoa o teu povo, as tuas ovelhas, Senhor. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça, e que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as suas ovelhinhas. Por isso, Senhor, eu te peço, desenvolva essa mensagem e fala no coração de cada um. É que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Desenculpe suas mãos e palmas para Jesus. Bem forte, Pai. Pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, eu poderia colocar dois temas só nessa mensagem. Eu poderia colocar um tema dizendo assim, com uma pergunta para cada um de nós: quem é Jesus Cristo para você? Já vem uma pergunta. Ou eu poderia escolher um outro tema, como a mensagem da cruz. Então podemos trabalhar com os dois temas: o pastor pregando a mensagem da cruz e uma pergunta: quem é Jesus Cristo para você? E foi isso que Jesus perguntou para os discípulos: o que estão falando de mim por aí? Ah, Senhor, uns falam que o Senhor é o João Batista, outros falam que o Senhor é Elias. Mas e vós? O que vocês acham? Quem eu sou? Apenas um respondeu: Pedro, tu és o Cristo. Irmãos, o que eu quero chegar nesse profundo dessa mensagem, que se amanhã ou depois alguém perguntar para você e dizer: quem é esse Jesus para você? Se um ateu chega e pergunta hoje para cada um de nós: esse Jesus que você tanto fala, quem é ele? Como que ele é? Qual seria a tua resposta com relação a essa pergunta? Obviamente você vai falar: Jesus, ele é bom demais, ele é o pão da vida, ele é o cordeiro, ele é a rosa de Saron. Você vai falar tudo as qualidades de Jesus que já está na Bíblia.
Mas essa pergunta, ela é bem mais profunda. De chegar e perguntar quem é Jesus para você, na sua intimidade com o Pai. Como que é Ele? Como que Ele é para você? Como é que é a tua intimidade com Ele? Se uma pessoa chega e pergunta para mim, quem é esse Jesus? Eu chego e falo para ele, pela minha intimidade que eu tenho com Ele. Eu vou falar algo bem mais no discreto, no profundo, naquilo que eu já tenho com Ele. A importância, irmãos, da gente ter uma intimidade com Cristo, a importância da gente ter uma finalidade com o Pai, do Pai para filho, de filho para o Pai. Você não pode ser um servo qualquer, um amigo qualquer, não. Nós somos servos, nós somos amigos de Deus, mas o que Ele quer é que nós sejamos filhos de Deus. Amém? Filhos. E quando eu sou realmente filho de Deus, eu estou ali no profundo, eu estou ali com o Pai, eu conheço o Pai, eu tenho uma vida com meu Pai, eu sirvo ao meu Pai. Então estes homens, eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. João Batista, no acúmulo de tudo, chegando a hora da morte, houve um sopro de dúvida naquele momento, perguntando, fala para ele se ele realmente é o Cristo que nós estávamos esperando. Chegou o recado para Jesus. Aí Jesus disse, diga para ele que cegos estão sendo curados, os aleijados estão andando. Amém, irmãos? Porque existem momentos da nossa vida, existem situações da nossa vida, existem coisas da nossa vida que às vezes a gente ficamos em dúvida com relação à nossa fé, em dúvida com relação com o nosso eu, com o nosso ser de dentro de nós, com o Pai. Amém, irmãos? Eu sempre bato na mesma tecla. Tem que buscar o encontro com Deus, tem que buscar o profundo com Deus. Não basta somente só se batizar nas águas e ficar por isso mesmo. Vamos buscar o Espírito Santo, vamos se envolver com o Espírito Santo, vamos buscar uma intimidade com Ele. O irmão, quando tem uma intimidade com o Pai, tem uma intimidade com o Espírito Santo, ele não tem medo de morrer, irmão. Sabia disso? Chega Satanás e fala, eu vou te matar. Você chega o Espírito Santo e fala, entra na fila. Vai ser um favor. Amém, irmão? Sabia disso? Vai ser um favor. Você vai fazer para mim se me matar? Porque como diz, o homem pode matar o corpo, mas não toca na alma. Amém, irmãos? Quando aqueles homens estavam na arena, onde soltavam os leões, aquelas pessoas, aquele povo, eles começavam a louvar a Deus, porque os leões iam atacar. Olha o profundo de uma intimidade, de você viver com Cristo e dizer, Pai, eu quero ir, Pai, eu estou indo, Pai. Estevão, irmão, veja a história dele. Pegaram ele, amarraram ele, apedrejaram ele. E ainda, o pessoal ainda ficaram com mais raiva, porque ele falou assim, eu estou vendo Cristo ao lado direito do Pai. Ele viu Jesus em céu aberto, de braços abertos, dizendo, vem para mim. Amém, irmão? O primeiro mártir foi Estevão, foi um dos primeiros a morrer. Agora eu olho a história dele, o profundo dele, porque eu vejo a intimidade que ele tinha já com Cristo. A intimidade. Para ele tanto faz se ele morresse ali, o Deus salvava ele, tirava ele dali daquela situação. Para ele tanto faz, tanto fez, porque ele estava numa intimidade com Deus, estava numa intimidade com o Pai, de pai para filho, de filho para o Pai, irmãos. Isso é muito profundo. Por isso que essa é a pergunta:
Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Ele? Quem é esse tal de Jesus? Eu sei que Ele é o pão da vida, faz cegos ver, paralíticos andar, mas eu quero saber da minha intimidade, da minha vida. Existem situações adversas das nossas vidas, irmão, que pessoas chegam e falam tanta coisa para você, mas tanta coisa para você, que você acaba até ficando meio assim, no muro, em cima do muro, de tanto que falaram tanta coisa. Mas quando você se coloca em cima, você fala: epa, peraí, eu sei quem me resgatou, e eu sei quem eu conheço, e eu sei muito bem para que eu entreguei a minha vida. Amém, irmão? Eu sei muito bem para que eu dediquei a minha vida, eu entreguei a minha vida, eu abri mão da minha vida, para me ter o meu Pai do meu lado. Isaías falou dele. Isaías falou dele que o mundo não entende. Abre comigo no livro de Isaías, vai lá. Nós vamos falar mais sobre ele. Isaías capítulo 53. Isaías 53. E nesta parte da mensagem eu podia dizer: agora vem a mensagem da cruz. Isaías 53, aí mesmo no versículo 1. Eu vou ler versículo por versículo para você entender como que é o profundo. Isso aqui é algo, irmão, que você tem que buscar muito com Deus. E sabe o que eu acho maravilhoso da parte do nosso Senhor? Que mesmo sendo nós pecadores, Ele se revela para nós. Mesmo em nossas falhas, com os nossos defeitos, mesmo com os nossos problemas, Ele ainda se revela para nós. Ele não fica em oculto, Ele não se esconde. Quem fica em oculto é nós, quem fica se escondendo é nós. Ele está sempre ali, amém? Aonde você for, Ele está ali com você. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que é batizada com o Espírito Santo, aonde for, Deus está ali. Seja dentro do ônibus, seja numa loja, no trabalho, aonde for, tem a presença de Deus. Amém, irmãos? Tem que buscar isso. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Aqui Isaías já está falando das pessoas que hoje já está acontecendo mais pior ainda, que é a rejeição da palavra de Deus. As pessoas estão perdendo a salvação, não é por causa do pecado, é porque estão rejeitando a palavra de Deus. Porque se eu estou alicerçado na palavra, eu estou com Cristo, então significa que eu vou abandonar o pecado. Não precisa o pastor me falar que você tem que parar, não precisa ninguém falar que você tem que parar de fazer isso, aquilo, é uma decisão sua. Então se eu rejeito a palavra, eu estou rejeitando Cristo, porque Ele é a própria palavra, porque está lá já no início de João, que Ele é o Verbo. Ele é a própria palavra. Então se eu rejeito a palavra, se eu rejeito o mandamento de Deus, então, irmão, eu estou rejeitando Cristo, estou rejeitando a salvação, estou rejeitando o reino, estou rejeitando tudo aquele sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Aí Isaías fala: quem deu crédito às nossas pregações? Ultimamente as pessoas não estão dando crédito mais nas pregações da palavra de Deus. Pelo contrário, eles querem mudar a palavra de Deus. Não está assim lá no mundo, irmão? Está ou não está? Vamos lá, participe com o pastor. Vocês foram arrebatados? Se vocês foram arrebatados, daí eu. Estão entendendo? Eles querem mudar a palavra, porque a palavra de Deus, Ele confronta nós todos os dias.
Ele confronta o nosso pecado, o nosso próprio eu, todos os dias. Tem coisas bonitas aqui? Tem. Mas tem coisas que é para o puxão de orelha? Tem também. Nós somos pais. Nós. Eu sou pai, você é pai, mãe. A gente tem hora que a gente não dá uma prensa dos nossos filhos? Dá ou não dá? A gente dá porque a gente é mau? Não, a gente dá porque a gente quer ensinar o filho no caminho certo. Não é assim? Assim é o pai. Então existe aquele momento que ele vai dar um puxão de orelha de você. Existe aquele momento do chamamento mesmo que ele vai dar em você. Mas quando ele faz isso com cuidado. Porque ele te ama. Ele quer te manter na presença. Ele quer te manter no propósito. Porque cada um de nós temos um propósito aqui. Você não está vivo por acaso dentro de uma igreja. Isso é óbvio demais. Se você hoje está na igreja, é porque você foi escolhido para Deus estar aqui. Porque se você não fosse escolhido, era para estar outro no teu lugar, era para estar outro aqui no meu lugar. Mas você foi escolhido. Por quê? Porque quando você deu de frente com Cristo, a primeira coisa que você fez, não rejeitou a palavra. Amém, irmão? Você abraçou a palavra. Porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra faz coisas grandes na nossa vida. Nós somos ovelhas, tanto eu como vocês somos ovelhas. O pastor é o Senhor Jesus. Então nós temos que se alimentar da palavra. Amém? É o alimento certo. Graças a Deus, palmas a Jesus. Esse alimento. Nós temos que nos alimentar todo dia da palavra de Deus. Porque para mim conhecer o profundo de Deus, para mim conhecer a profundidade do Espírito Santo, para mim ver o profundo do lado espiritual, eu tenho que ler a palavra e também tenho que praticar. Amém, irmãos? Você tem que fazer isso na tua vida. Você mesmo pode criar um teu devocional da sua vida. Aqui, nesse momento, todo mundo está ouvindo a mesma palavra. Não tem como mudar, não. Todo mundo. Se entra agora um homossexual aqui, ele vai continuar ouvindo a palavra. Eu não vou mudar a palavra por causa do que ele é. Ele vai ouvir a palavra do mesmo jeito. Mas na tua casa, ou no momento em que você estiver sozinho no seu cantinho, ler a Bíblia, já não é com todo mundo. Aí é com você, na intimidade. Amém, irmão? É com você. Quando você estiver orando e de repente passar o versículo na tua Bíblia, já leia, porque ali pode ser também até a resposta de Deus para você. E se você leu e não entendeu, não esquenta a cabeça, porque às vezes não é para entender na hora, mas vai entender depois. Amém, irmão? Palmas para Jesus novamente. Oh, aleluia. Aí, versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Olha como que era o Senhor Jesus. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejasse. Quem disse que Jesus é aquele que a gente vê no filme? Tudo bonitinho, cabelinho bonitinho, barbinha feita. Quem disse que Jesus é aquele que você vê em calendário? Quem disse que é Ele? Quem disse que é Jesus? Agora eu vou falar mais forte ali. Se tiver um católico aqui, não fique bravo comigo. Quem disse que Jesus é aquele que vê naquele pano soldado? Quem disse que é Ele? Olha aqui. Nós como ser humano, não vamos, não precisa falar para o pastor, mas você vai dar risada por dentro. Nós como ser humano, se nós vemos uma pessoa feia, você já rejeita. É ou não é? Pastor, não, é sim. Claro que a gente não vai ficar falando para todo mundo, mas você rejeita como ser humano. Quem disse que Jesus era bonitão, malhado,
academia, bombado. Quem disse que ele era assim? Ele não tinha formosura nenhuma. O meu pai era feio. O teu pai é feio. O meu pai é feio. O nosso pai é feio. Está aqui, ó. As pessoas olhavam para ele e falavam: não, mas será que é ele? Não. Olha o rosto. Olha o jeito. Olha a formosura. Sabe por quê, irmão, que eu estou falando essa parte aqui, ó, dessa formosura? Porque não importa se você é bonito, é feio. Não importa se você é gordo, é magro. Não importa se você é cor-de-rosa, é negro, é preto. Não importa. O que importa para Deus aqui é o seu caráter. O que importa para Ele aqui é a sua santidade com Ele. É isso que importa, irmãos. Veja que Jesus, ele não tinha uma grandeza terrestre. Ele não tinha atrativos físicos. Esse é o nosso Jesus. O nosso Jesus, quando as pessoas olhavam, eles diziam: nossa, não pode ser ele não. Não, mas é ele sim. Não pode. Olha para as tuas mãos. Vai, olha aí. Tá bonito? Tá limpo as tuas mãos? Tá ou não tá? Faz assim agora, olha para as tuas unhas. Algumas estão com as unhas pintadas, tudo cortadinho. E do teu pai? Do meu pai? Do nosso pai, que estamos falando dele aqui. Como que era a mão dele? Como que eram as unhas dele? Cheio de cal. Muitas das vezes suja. Lá não tinha pintar unha. Era sujo também. Era um homem também trabalhador, carpinteiro. Mas estava lá, expulsando, curando. Se nós falar do nosso pé, então nem se fala, imagina o dele. Que andava com aquela chinelão, uma sandália, né, na verdade. Andava com aquele sandália. A gente anda de chinelo e havaiana, daqui até a esquina ali já suja o pé, já fica preto, de sujeira. Vocês estão entendendo que é ele? Então ou não estão? Está me arrepiando, irmão. É muito profundo isso aqui. Não, vamos mais para frente ali. Ó, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como a um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías já botou todo mundo no rolo aqui. Ele falou nós. Ele não falou eu, você. Ele botou todo mundo no rolo. Ele falou nós. Então veja o quanto Cristo, irmão, ele foi desprezado, ele foi humilhado. Quantas vezes ele foi cuspido. Quantas vezes ele foi xingado. Claro que a Bíblia não vai falar, mas com certeza falaram palavrões absurdas para ele. Tudo por um único propósito: te salvar. Amém? Ele passou por tudo isso. Homem de dores. Esse homem de dores aqui é por causa do sofrimento na cruz que ele passou. Mas antes de chegar na cruz, ele também já sofria de muitas dores, do desprezo, da humilhação, de ele falar do Pai para os outros e os outros virar as costas, porque o pior desprezo de uma pessoa que leva é quando você vira as costas para a pessoa. Quando Jesus estava lá pregado naquela cruz, ele olhou para o céu e disse: Pai, por que me desamparaste? Aí a gente percebe se, nossa, será que Deus abandonou Jesus? Não, Deus não abandonou ele. Porque isso aqui eu vou falar mais na frente, já estou adiantando. Porque o pecado, toda a nossa podridão, as coisas erradas, nosso podre
cuidando da carne, o pecado, tudo de nós, foi tudo em Jesus, irmão. E quando a gente está abarrotado de pecado, irmãos, não tem mais como a gente chegar até a santidade, que é Deus. Não tem como a gente entrar no trono dos santos, de todos os santos, que é Deus. Não tem como. Não é que ele vai virar as costas por causa do pecado, o homem pecador, mas é o pecado que não tem como bater de frente um com o outro. Então tem pessoas que estão tão sujo de pecado, tão sujo, que parece que fica difícil até de Deus achar a pessoa, de tão sujo que está. Então é preciso que o Espírito Santo chega, faça o trabalho, ministre no coração da pessoa, para a pessoa pelo menos conseguir derrubar uma lágrima do rosto. Porque quando começar a derrubar uma lágrima do rosto, começa a lavar o pecado. Aquela sujeira já vai saindo, como se fosse um pozinho. Já viu um vidro cheio de pó? Se joga um espiguinho de água, já começa, vai limpando. É desse jeito. Então veja que Cristo ele foi rejeitado, desprezado, irmãos. O teu pai foi desprezado. E você depois, amanhã, ou já está sofrendo algum desprezo, você chora as amarguras. Me desprezaram, me rejeitaram, ninguém quer perto de mim. É doído? É. Mas lembra que antes disso quem passou foi Jesus. Mas ele também já disse uma coisa, né? Ele já disse: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos que superar. Se hoje você pode ser desprezado, rejeitado pelas pessoas, ou até mesmo por algum familiar, pela família, então antes disso tudo, quem foi desprezado foi Jesus. Amém. E nós, como filhos, é natural que hoje, tanto eu como você, nós sejamos desprezados. É natural que, como hoje, eu e você, nós sejamos assim, pessoas jogadas de lado. Por quê? Porque nós temos sangue de Cristo. Diga graças a Deus. Palmas para Ele. Vamos, aleluia. Oh, glória. Aí no versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha só, Jesus Cristo, Ele sofreria o castigo que nós era devido, para nos livrar das nossas enfermidades e doenças, e não somente dos nossos pecados. Ele foi ferido por causa disso. E muitas das vezes nós temos dores, aflições, e a pior dor não é o que a gente sente na pele. A pior dor é a da alma, irmãos. Essa é a pior dor. Por que hoje as pessoas cometem suicídio facilmente? É uma coisa que é difícil de a gente entender, é ou não é? É difícil. Pode ver, quando uma pessoa comete suicídio, nem no jornal aparece, porque é algo assim totalmente difícil de entender. Aí existe aqueles que falam, cometeu suicídio, foi para o inferno. Outros cometeu suicídio, ao tempo de se arrepender, foi para Jesus. A gente não sabe a tamanha, né, o volume do tal suicídio. Mas isso daí, sabe o que é? É o vazio da alma. É uma enfermidade na alma. É uma dor que está ali. E a única forma de curar esse tipo de pessoas é através da palavra, é através do Espírito Santo. Não é um médico qualquer, não é um soro qualquer, não é uma injeção, uma vacina qualquer, é a palavra. Amém, irmãos? E o que tem hoje, mesmo dentro das igrejas, crentes que estão sofrendo assim, crentes depressivos, crentes com essa enfermidade na alma, crentes que se sente vazio. Tem muita gente assim de dentro da igreja, crentes que ele sabe que está vazio, mas ele tem medo de falar com o seu pastor, ele tem medo de se abrir, ela tem medo de se abrir, achando que é um demônio, achando que é isso, que é aquilo.
é a falta de preencher o Espírito Santo de dentro de nós, irmãos. Por isso que nesta noite, irmão, se você está com esse vazio na alma, você pode pedir o Espírito Santo agora para ele preencher. Amém? Porque sabe, olha só, irmão, como que Deus é. Se você está com vazio na alma, então está na hora dele se encher. Sim ou não? Está vazio agora? Então agora se enche do Espírito Santo. Graças a Deus, irmão. Isso é, olha, aí você se entrega, você se lança, você se dá. Cura essa alma. E olha que Jesus, ele fez tudo isso para que hoje nós não pudéssemos ter esse tipo de problema na nossa vida. Para que a minha alma nunca mais se sente vazia. Para que o meu espírito também, irmão, em todas as suas orações, sempre fala para Deus: Senhor, cura a minha alma, proteja o meu espírito, me dá força, me dá mais fé, porque Jesus fala para nós pedir fé. Me dá mais fé, porque hoje você está com uma fé 100%, mas amanhã de repente está com 20, 30, que nem um celular, vai descarregando a bateria, né? Aí eu tenho que buscar mais, se envolver mais. Diga graças a Deus. Oh, aleluia. Vamos para ele novamente. Oh, graças a Deus. Não, e o versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, nossa culpa. Ele foi culpado por uma coisa que ele não fez. Esse daqui é que nem nós estávamos comentando ontem no treinamento de líder. Olha o verdadeiro líder. Assumiu uma responsabilidade que não era dele. Assumiu o problema que não era dele. Era para nós sofrer isso aqui. Mas não, ele foi no nosso lugar. Vamos lá. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, glória! Moído. O que se entende de moído, irmãos? Não é pegar e moer mesmo até virar no caco. Quanto mais você moer, mais vira no pó. Era isso aqui que eu estava fazendo com Jesus. Moeram ele na cruz por causa das nossas iniquidades, por causa do nosso pecado. E quando eu rejeito a palavra, eu já estou sendo ingrato também com ele. Essa é a grande verdade. Nós estamos sendo ingratos com ele. Não podemos rejeitar a palavra, irmão. Temos que vivenciar ela. Se o mundo quer mudar a Bíblia, então que mude a Bíblia, mas não vai mudar o que está dentro de você, que se chama o Espírito Santo. Vamos para ele. Aqui tem que bater palma para Jesus, irmão. Oh, meu Pai. Isso não pode mudar dentro de você. Se você tem o Espírito Santo, que nem a marca da besta. Futuramente. Por enquanto, ainda, a marca da besta era espiritual. Eu ainda bato na tecla que ela é espiritual, porque ela começa aqui, a marca. Se Satanás trabalhar no meu intelecto, se ele conseguir encostar no meu cerebelo, se ele cauterizar o que está aqui na minha cabeça, já ficou a marca da besta. E a verdadeira marca de Deus é o Espírito Santo. Amém? Essa é a marca. Essa marca não pode, outra marca não tem como tirar essa marca de Deus. Amém, irmão? Não tem. A marca de Deus é espiritual. Então, como Satanás não é bobo, ele sempre quis imitar a Deus. Então ele vai querer uma marca também espiritual. Trabalhar aqui. Então a verdadeira conversão de uma pessoa é aqui. Trabalha na mente. É aqui que tem que mudar. É daqui para cá. Amém, irmãos? É aqui que eu tenho que mudar. Se eu não mudar o que está dentro aqui, ó, na minha cabeça, nessa cacholinha aqui, se eu não mudar o que está aqui, irmão, não vai adiantar nada. Eu posso ler a palavra, mas não vou conseguir andar no caminho. Eu posso saber de Deus, eu posso saber de muitas
coisas sobre ele, mas se não mudar o que está aqui, não vou conseguir caminhar. Não vou. Por isso que a gente percebe, você conhece como eu conhecemos, de muita gente que caminhou e desistiu. Porque não manteve isso daqui. Eu, quando me converti, a primeira coisa que eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, muda o meu pensamento. Muda o que está aqui, Senhor. Porque se mudar aqui, eu consigo cuidar daqui. Porque não adianta eu cuidar daqui se não mudar isso aqui. Estão entendendo, irmão? É isso daqui que tem que mudar. É onde que Deus trabalha, na mente, no subconsciente. É aqui, para que eu possa ter um entendimento do Espírito Santo. Por isso que uma dos 7 símbolos do Espírito Santo, como tem aqui o candelabro, um deles se chama entendimento. Amém, irmão? Quando você pede o entendimento, não é somente o entendimento para ler a Bíblia, o entendimento de você viver na presença de Deus, de você entender quem é esse Deus, de você entender quem é esse Jesus. Porque se você entender quem é esse Jesus e conhecer ele de fato e de verdade, a hora que você falar para o mundo, eles vão querer te internar. Eles não vão entender. Porque o Jesus, o Deus para o mundo é uma religião, para nós já não é uma religião. Troca o R de religião para o I de intimidade. Aleluia. Oh, glória. Palmas para Jesus de novo. Então veja que ele foi sarado pelas nossas pisaduras. Tudo por causa de nós, irmãos. Eu, quando leio esse daqui, mas em outras partes da Bíblia, é bom que a gente sempre lê isso daqui. Porque primeiro, para você se lembrar de onde que ele tirou, da onde que ele te tirou, e o que foi feito. Porque eu duvido entre nós que a gente teria essa mesma coragem de fazer. Você, por exemplo, daria o seu filho para morrer para uma pessoa que você nem sabe quem é? Quem daria aqui? Para ficar igualzinho assim, moído, arrebentado mesmo. Quem daria? A mãe ali. Daria o seu filho para morrer por qualquer pessoa? Ali da molequinha. Teu irmãozinho. Mas daria, digamos, para morrer mesmo? Não. Viu? Nenhum de nós tem coragem. Eu não ia dar o meu filho para morrer por um traficante, por um bandido, por um estuprador, por um pedófilo. Então, vamos falar no mais pesado mesmo, daquelas pessoas que quando a gente chega a dar até a raiva. E aí chega a Bíblia e pá, na nossa cara. Amar. Irmão, difícil. Então alguém tinha que fazer isso no nosso lugar. Alguém tinha que ter essa coragem e sofrer isso no nosso lugar, que foi Jesus. Amém? Foi ele. Porque ele sabia que nós não ia aguentar. Ele sabia que eu não ia aguentar. Mas não, eu vou lá, eu vou sofrer tudo quanto é tipo de dor. Eu vou lá, eu vou morrer por eles, vai vir tudo para mim. Tudo, o nosso pecado, as maldições, as dores, tudo foi em Jesus, irmão. Tudo naquele corpo. Olha a importância da Santa Ceia, irmão. Você tem que fazer de tudo para nunca faltar uma Santa Ceia, a não ser que você esteja doente ou porque teve um compromisso que realmente não deu. Mas sempre avisa a pastora. Porque Jesus fala: fazer isto em memória de mim. Porque quando você come do pão, que representa o corpo de Cristo, quando nós mordemos, nós estamos mastigando. Sim ou não? Nós estamos triturando. Nós estamos moendo aquele pão. Aquele pão que nós participa da Santa Ceia,
que nós comemos na Santa Ceia, é para nós lembrar de que Jesus ele foi triturado, de que Jesus ele foi mordido, de que Jesus ele foi moído, e aquilo ali é para nós lembrar, por isso que nós comemos do pão. E daí, para nos livrar um pouco desta culpa, aí chega quem? O cálice, que representa o sangue. E quando você vai beber do cálice, aí você vai lembrar de que o seu sangue verteu para nos purificar de tudo. Graças a Deus, irmão. Mais uma salva de palmas para Jesus. Aqui nós vamos bater palma para ele. Oh, glória! Aí você bebe aquele cálice, pô, daí você vai lembrar, olha, ele... Pode ver, irmão, o negócio é tão do espírito que quando você come do corpo, mastiga ali naquele momento, beleza, mas quando você toma bebe o cálice, parece que você esquece que você comeu antes do pão, é ou não é? Esquece, porque o sangue de Cristo, ele nos lava, nos purifica de todo o pecado. Mas como Deus já disse, do teu passado eu já nem me lembro mais. Amém, irmão? Então, se tiver diabo usando pessoas, se tiver Satanás, seja quem for, e começar a falar de você, do teu passado, deixa eles que falam. Aleluia. Glória a Deus. Porque o teu pai não está nem aí mais com o teu passado. Amém, irmão? Ele não está nem aí. No dia, quando abrir os livros, ele não vai falar, o Gerdau, né, estava lá, era bruxo. Não, essa parte está tudo em branco. Cadê? Não, cadê ele aqui? Não, deixa eu ver aqui. Tá, em 2019, assim, ele se entregou nas águas, né, viveu a vida comigo, tá, é a partir dali. A partir do momento que você se entregou nas águas para Jesus e começou a andar com Ele, a tua história já está escrita desde lá. Amém, irmão? Se você, por exemplo, tem aí seus 40, 50 anos de idade e está com 20 anos de evangelho, então é esses 20 anos que contam, porque os 30 já era. Os 30 ficou no passado. O que conta para Jesus é a partir do momento que você aceitou e começou a caminhar com Ele. Amém, irmão? Isso que é na pisadura mesmo, irmão. Você vai sofrer as consequências? Vai sofrer as lutas? Vai. Vão te perseguir? Vão te xingar? Vão. Mas e daí? O melhor ainda está por vir. Amém, irmão? Eu perco amigo, perco quem for, mas eu não perco a presença que é do Senhor. Oh, aleluia. Fala para Jesus, irmão. Por isso que lá no versículo 6 diz assim: todos nós, esses aí bota todo mundo no rolo, né? O homem, por isso que o homem foi encerrado ao meio. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós estávamos desgarrados, irmão. Cada um de nós tinha o nosso caminho. Cada um de nós pensava por si mesmo. Nós éramos ignorantes espirituais. Nós éramos as pessoas mais desprezíveis deste mundo, pois nós estávamos vivendo no pecado naquela época. Nós éramos desgarrados como ovelha perdido. Porque mesmo os que estão lá fora, eles também são umas ovelhas que estão lá. São essas ovelhas aqui agora. Eles estão desgarrados, eles estão perdidos, estão vivendo do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Mas eles estão sofrendo. Se você passar na frente de um lugar que vê todo mundo cheio, cantando, pulando, dançando, fazendo maior festa, aí você olha, nossa, todo mundo está festejando com maior alegria. Não, irmão, aquela alegria é passageira, porque lá no fundo há o vazio na alma. E nós éramos assim. Aí ele teve que ir lá se sacrificar, depois ele ressuscitar e depois ele voltar, para que nós pudéssemos estar ali na presença de Deus.
É como eu estava comentando até com a obreira já hoje. Quando eu fui voltar para Jesus, a primeira coisa que eu vi uma mão para mim, se estendendo para mim. Era a minha última oportunidade que eu tinha, irmão. Irmão, se hoje eu me desviar da presença de Deus, eu não tenho mais chance. Era a minha última oportunidade. E isso aqui é bíblico. Porque a Bíblia fala que tem aqueles que andaram na luz, experimentaram da luz, mas não tem mais solução. Esse aqui que é o perigo. E é bíblico. Só não me lembro onde que está. Se alguém lembrar, já me fala. Ele fala que aquele que estava na luz, experimentaram da luz, saiu da luz, não tem mais como voltar. Não tem mais perdão. Olha só, quando eu entendo de estar na luz mesmo, então eu entendo desta forma de que hoje, no caso eu, pastor, vivendo. Eu já estou na presença, eu estou na luz, estou experimentando a luz, e de repente, do nada, eu resolvi abandonar o Pai. Eu nem me torno mais como um filho pródigo. Eu rejeitei daí o Pai de vez. Eu não quero saber mais quem é Ele. E aí, irmãos, aí você fica à mercê do mundo. Acaba se tornando escravo dos escravos do mundo. Então nós éramos desgarrados. Mas Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Enquanto está aqui na terra, irmão, desfruta da bênção. Pega a bênção, mas nunca esqueça, a maior bênção da sua vida é o reino de Deus. Amém, irmãos? É o reino de Deus. A melhor bênção de todas as bênçãos é o reino de Deus. Isso também com o Espírito Santo. Então não se preocupe com os lados materiais, que as coisas vão vir, vai acontecer. Seja fiel. Seja fiel. Porque se você não é fiel a Deus, então não adianta nem ser fiel ao dízimo. Já estamos falando abertamente. Porque pode até ajudar na igreja, mas daí não ajuda você. Estão entendendo, irmão? Mas seja fiel em tudo, principalmente com a tua vida, com o teu caráter, com a tua sinceridade. Nem que doa, mas seja sempre na presença de Deus, porque Deus, irmão, Ele está de olho em tudo, e quando menos perceber, a trombeta vai tocar, e se você for a igreja verdadeira, a gente vai com o Pai, e Ele vai estar lá nas nuvens, nos esperando de braços abertos. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Oh, maravilha de Deus. Aí no versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Veja que ele nem reclamou. Ele poderia. Ele não abriu a boca. E nós, irmão, se os outros começarem a confrontar nós já até quer pegar o que tem pela frente e lascar em cima da pessoa. É ou não é? Jesus não. Ele nem abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sofreu calado. Irmão, Jesus, para você ter uma ideia, isso está lá em Salmos também. Ele jogaram um capuz dele e dava um soco nele. Profetiza agora quem te deu um soco. Profetiza agora quem que te bateu. E ele lá, quietinho, calado. Jesus estava como um homem ali, irmãos. Não estava como um ser imaginário, espiritual. Não, ele estava como um homem, filho do homem. Por isso que a gente já diz, filho do homem. Passando fome, frio, chora, sorri,
normalmente como nós. A única diferença é que ele não pecou. Mas a dor que você sente, ele também sentiu. Quem já deu uma martelada no dedo aqui? Quero ver. Vamos lá, quem já deu? Jesus também sentiu. Ele já mexia com isso mesmo. Você acha que ele não deu martelada no dedo dele? Deu, ele sentiu também. O rosto dele ficou desfigurado. Um dia eu vou trazer uma outra mensagem assim. O rosto dele ficou desfigurado, a ponto de os olhos praticamente sair quase para fora, irmãos. Bateram tanto com caniço na cabeça dele, que essa parte aqui afundou. E como que mostram para nós que o nosso Jesus é aquele bonitão do calendário, ou aquele bonitão do Santo Sudário? Arrancaram a barba dele com a mão. Deixa eu puxar o teu cabelo para ver se dói. Dói ou não dói? Dói. Agora imagina a barba, irmão, que dói mais ainda. Puxaram, arrancaram. Começa a sentir a dor dele. Lá no Getsemane já começou a derramar o sangue para nos salvar. Porque a hora que pegaram ele, a primeira coisa que deram já foi uns tapas nele. Já deram um soco nele, soco na barriga, soco nas costas, uma rasteira, uma voadora. Ele foi apanhando o tempo todo. Levaram ele no canto, bateram nele. Quando apresentaram ele para os demais ali, já apresentaram ele totalmente já machucado, quebrado mesmo. Em palavras do brasileiro, totalmente arrebentado. Por mim e por você. Olha a dor que ele sentiu. Uma dor que quem deveria sentir era eu e você. Era para nós estar lá. Mas não, ele fez isso por nós. E aí depois levaram ele lá, deram aquela chicotada. E não foi chicotinho qualquer não. Era chicotinho que tinha aquelas garras com um pedaço de osso e ferro. Aquilo ali grudava. E quando puxava arrebentava. Ele foi esfolado praticamente vivo. Ele poderia ter morrido ali mesmo, com tanto sangue que já perdeu. Ele já poderia ter morrido ali, mas não tinha como ele morrer, porque a morte não podia tocar, irmãos. A morte não podia. Aqueles caras cansaram, bateram nele, eles cansaram, eram homens fortes, poderosos. Eles batiam, mas cansaram de tanto bater nele. Até que tem que chegar um e falar: para, chega, o homem não dói, eu conheço a situação do homem. Já ficou irreconhecível. Rosto desfigurado. O corpo então nem se fala. Pedaços de carne aparecendo. Aí penduraram ele lá na cruz. As costas já estavam esfoladas, ainda aguentar ainda, se mexer e se levantar, se mexer e se levantar para poder respirar. As costas já estavam no vivo. E nós, quando machuca o dedinho, que fica no vivo, a gente quase desmaia de dor. E ele, o corpo inteiro, pregaram a mão dele e mais os pés junto, irmãos. Mas a morte não tinha como tocar. A morte estava lá para levar, vou levar, mas eu não consigo chegar. Eu vou levar, mas não consigo chegar, porque se a morte levasse Jesus, nós não teríamos salvação. Não teria. A salvação veio quando ele olhou e falou: Pai, eu entrego o meu espírito. E a Bíblia fala que ele foi e ele morreu. Palmas para Jesus. Oh, Senhor, eu te amo. A morte ficou brava, porque era para levar, mas não levou, não tocou. Essa veio a salvação, irmão. Aonde a morte não poderia nem tocar. Eu acho, da minha opinião, né? A gente está pregando tudo no Espírito, mas tem uma opinião própria. A minha opinião, para mim, na minha opinião, eu acho que a pior dor seria essa, de você pedir a morte não poder tocar em você. Da morte falou: eu não consigo tocar, mas me leve, por favor. Não, eu não consigo tocar. Eu acho que era pior.
E era esse processo para que nós hoje tivéssemos salvação. Para que hoje você estivesse lá, no reino de Deus, no reino com Ele. Amém, irmãos? Nem que chama nós de crentes fanáticos, de Bíblia. Deixa que fala. Eles estão fora da presença. Eles não têm o Pai que nós conhecemos. Eles precisam saber quem é o Pai. Mas a gente também precisa levar eles até o Pai. Ó, Pai, está aqui um filho que eu perdi, Miguel. Por isso, irmãos, analise tudo na sua vida espiritual, num profundo, na alma do teu espírito. Vê se você sente dor. Veja a dor do desprezo, da amargura. Veja se você sente essa dor. Existem coisas na tua vida que aconteceu essa semana que você queria abandonar tudo, porque você não estava aguentando. A gente acha, porque as pessoas que estão ao nosso derredor são aquelas pessoas que todos eles gostam de nós, mas não, irmão. A luz não combina com as trevas. A água você pode pegar o óleo e misturar na água, mas não dá alguns segundos, o óleo já fica por cima, não tem como se misturar. Então não se preocupe quando te desprezar, não se preocupe quando alguém te trair, não se preocupe quando alguém falar, ó, você para mim não vale nada, você para mim não presta, não se preocupe. Porque quem valoriza você é o Espírito Santo. Quem valoriza você é o Senhor Jesus. É Ele que te valoriza. Por isso que Ele morreu na cruz, para valorizar a sua vida com Ele. Amém, irmão? Dá mais umas palmas para Jesus. Oh, aleluia. Por isso que lá em Gálatas, do capítulo 3, do versículo 13, fala que ele se tornou uma maldição no nosso lugar. E aí a Bíblia fala ainda lá no Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que além de se tornar uma maldição, está escrito assim: todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Jesus se tornou uma maldição quando penduraram ele lá no madeiro. Toda a maldição do mundo, toda a maldição da nossa vida, da nossa terra, tudo foi nele lá, o pecado, tudo nele, irmão. E ele aguentou até o último, e foi lá, até o último. Aí por isso que é a pergunta: quem é esse Jesus para você? Você tem que sentir a dor. Você acha que Jesus, naquele momento, ele não queria desistir? Teve sim momento que ele queria desistir. Teve. Filho do homem. É só nós ler a Bíblia atentamente. Mas o que ele falava para Deus? Pai, mas que seja feita a sua vontade. Se você hoje pode estar sofrendo, sendo desprezado, você acha que Deus não vê? De repente Deus até deixa acontecer isso com nós, sabe por quê, irmão? Para moldar o nosso coração, o nosso ser. Existe coisa na nossa vida que nós precisamos realmente passar, que faz parte do nosso currículo. Às vezes você é jogado no deserto pelo próprio Deus, para você conhecer a ciência do deserto, os animais que tem naquele deserto, para que amanhã ou depois, como aconteceu com Moisés, para você liderar um povo e levar. E Deus, ele faz isso conosco. Mas uma coisa é certa: ele nunca abandonou. Amém, irmão? Palmas para Jesus novamente. Oh, aleluia. Para mim encerrar a mensagem, volta lá em Marcos, no capítulo 8, para mim encerrar aqui a mensagem. É uma mensagem muito profunda.
O amor de Deus é incomparável. É nós que somos ignorantes, é nós que somos, sabe, irmão? Olha, esse dia eu estava orando a Deus, eu falei assim, sabe, Senhor, eu sou tão medíocre, até mesmo com a minha fé. Às vezes a gente é incrédulo com algumas coisas. É ou não é? Mas às vezes nós somos incrédulos com algumas coisas. Tem gente que tem fé para comer só arroz, e tem aquele que tem fé para comer carne, arroz, macarrão e picanha junto. Tem aquele que tem fé de expulsar 10, 20, 30 mil demônios se for no dia, mas não tem fé para conquistar uma vida financeira, alguma coisa, um sonho. Há uma incredulidade sempre no nosso coração. Mas quando você está na intimidade com Deus, quando você é íntimo dele, vive com o Pai entende tudo. Porque você tem que zelar mais é pela tua alma, e as coisas vai vindo. Está lá, Jesus mesmo disse: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas serão acrescentadas. Você acha que ele não sabe? Você acha que ele não sabe do teu problema? Claro que ele sabe. Há um processo. A gente lê a Bíblia, das coisas que aconteceram, a gente lê a Bíblia numa página, a página já está virando outra. Não é assim? Parece que o negócio foi no VaptVupt, mas não foi no VaptVupt. Houve muito tempo. É que nem a história de Davi. Todo mundo fala, eu quero ser igual Davi. Mas quer ser igual Davi porque ele derrubou o gigante. Mas a hora que ele pecou, errou, ninguém quer ser igual a Davi. Ninguém. Porque a casa dele perseguiu ele, os filhos dele tentou matar ele, perseguiram ele, expulsaram ele ainda. Mas o importante de Davi é que ele nem se preocupou com o trono que roubaram dele. O melhor trono de Davi é esse que nós temos que falar sempre: Senhor, não tires de mim o teu espírito. Amém, irmão? Porque é Ele que vai te fortalecer, que vai te levar, é Ele que vai vivenciar a sua vida. Amém, irmão? Então vamos lá, Marcos capítulo 8, versículo 34, vamos lá. E chamando assim a multidão, com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Amém, irmão? Então negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Venha após mim. O que é após mim? É Jesus com a cruz na frente e você atrás seguindo ele. Ele carrega a cruz, cai, você cai, levanta, porque a cruz é pesadinha, irmão. A cruz é pesadinha. Se você está carregando a cruz e você fala, não, mas a minha cruz não está pesada, então eu vou dizer para você que a tua cruz é uma cruz de isopor, porque a cruz é muito pesada. A porta é estreita e está estreitando cada vez mais. Cada vez mais. Temos que tomar cuidado com o que a internet fala, com o que é mostrado. Começa a filtrar algumas coisas ruins, filtra, tira fora. Se você vê, pode até fazer comentário, mas não se aprofunda naquilo. Ontem, estava no meio do caminho conversando com um pastor, que ele mandou mensagem, ele mora lá em Florianópolis. Ele falando sobre os falsos profetas, as coisas acontecendo na igreja e tal, por que, pastor, isso, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim para ele, olha, Varão, eu vou falar a real para você. A minha opinião é o seguinte: ele sentiu que Deus tirou a unção dele, como Saul. Só que ele, obviamente que ele não vai falar para o povo, pessoal, Deus tirou minha unção, não sou mais pastor. Ele vai continuar sendo pastor, só que somente para o povo. Por isso que daí muitos abandonaram a palavra, porque daí não tem mais a inspiração do Espírito Santo. Aí vão ter que inventar qualquer coisa para segurar o povo, para segurar as pessoas. Saul perdeu o Espírito Santo, mas mesmo assim
pelo povo de Israel, pelo exército de Israel, ele era ainda rei, mas perante Deus ele não era mais rei. Apenas Davi e Saul sabiam que ele não era mais rei. Mas mesmo assim ele reinou acho que uns 30 ou 40 anos por aí, para depois chegar Davi. Para depois. Então a gente tem que se preocupar com isso. Carregar a cruz é isso aqui. É doído, é pesado, é com lágrimas. Entendeu, irmãos? Crente sorri, mas nem tanto não, porque a hora de carregar a cruz, irmão, ó, dói isso aqui. Perder a vida, tem que perder para ganhar. E antigamente nós éramos desgarrados, né, como ovelhas. A gente queria ganhar. Aí a gente ganha para perder depois. Eu tenho que perder essa vida aqui. Eu tenho que abrir mão dos meus conhecimentos. Eu tenho que abrir mão da minha teologia. Eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que eu aprendi para me seguir Jesus. Eu tinha que abrir, pastor aqui, eu tinha que abrir a mão de uma ideologia que eu acreditava que daria certo para o Brasil. Eu tinha que abrir a mão dessa ideologia, que ela envolve também algumas coisas com Deus, mas mesmo assim, eu tinha que abrir aquilo que eu lutei há anos para me seguir Jesus. Eu não posso pensar mais do meu jeito, eu tenho que pensar como Ele pensa, porque Ele mesmo diz: os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Amém, irmão? Pense de acordo com o Espírito Santo. Palmas para Jesus. Se coloque em pé. Vou fazer uma oração aqui, aí já vou entregar para o pastor para nós encerrar o nosso culto. Esse é o profundo, irmão. Esse é o profundo. Vive na presença de Deus. Se apegue na presença de Deus. As pessoas vão te desprezar. Pode ter certeza disso. Vamos se acostumar com o desprezo, irmão. Porque Jesus também foi desprezado. Jesus também foi desprezado. E alguém aqui da igreja, meu Deus, está me dando calor. Alguém aqui já foi desprezado aqui na igreja. Alguém foi. Olhou e te desprezou. Alguém da igreja. Olhou e te desprezou. E você sentiu isso na pele. Até se sentiu de uma forma de uma ingratidão. Irmão, se é com você, olha para o céu e fala: ó, Senhor, foram ingratos contigo também, me desprezaram também, não tem problema, eu vou sentir essa dor, eu vou superar isso, não vou abandonar. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente toma por uma raiva, por um momento, e a gente quer desprezar as pessoas. Porque a verdadeira dor não é aquele que você dá na pessoa, você chuta ou dá um soco, é quando você despreza a pessoa. Então não se importa se alguém te desprezar. Ore por essa pessoa. Pai, essa pessoa não te conhece. Ele ou ela, não sei, não te conhece. Não te conhece. Não te conhece. Só não deixe a dor tomar conta do coração. O coração é o teu altar. Amém? É o teu altar. Porque amanhã ou depois, essa pessoa vai vir até você e vai precisar de ajuda. Aí você vai chegar e dizer: pô, minha irmã, o pai estava te procurando. Amém, irmão? Vamos orar em nome de Jesus. Pastora, sobe aqui. Posso subir aqui, pastor? Vamos orar para a pastora. Viu como que o Espírito Santo toca, irmão?
Espírito Santo é profundo, ele toca. E tem mais gente aí também que já foi desprezado. Quer receber oração? Então sai do lugar. Foi rejeitado. Você está querendo desistir? O Espírito Santo ele toca. Ele quer cuidar de você. Amém, irmão? Você coloca a mão no teu coração para a gente orar. Vou fazer a oração rápida. Eu vou orar. Aí depois nós vamos estender a mão e vamos orar para a pastora. Amém? Então põe a mão no coração. Meu Pai, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço para que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha envolver a vida dessas pessoas. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que essa pessoa possa te conhecer de fato e de verdade. E se teve pessoas aqui que foi desprezado, humilhado, foi pisado, castigado, foi esquecido de lado, meu Pai. Espírito Santo, te aparece para essa pessoa, para que ela possa estar segura no Senhor, meu Deus. E abençoa, meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas. Cura a alma, o coração, a mente dessa pessoa. Preenche o vazio desta alma com o teu Santo Espírito, meu Pai. E os abençoe em nome do Senhor Jesus. Agora estenda a mão aqui para a pastora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor, para que o Espírito Santo, meu Pai, venha envolver a vida da tua serva. Que ela seja renovada e transformada por ti, meu Pai. Meu Deus, não deixa, meu Pai, que Satanás venha se levantar contra ela, meu Pai. Em nome de Jesus, Satanás que tem me ouvido agora, você esqueceu que não é só ela que está na frente do ministério, tem muitos de nós. Então você vai ter trabalho. Em nome de Jesus você vai ter trabalho. Por isso, meu Pai, eu oro ao Senhor, que derrama do teu Espírito, derrama, meu Pai, da tua presença, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E abençoa esse ministério, meu Deus, e abençoa a vida da tua serva e também da família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.